Fala pessoal do Lendo e Movimenta, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Estamos gravando a segunda parte da análise de Fleury. Eu, de forma bem pessoal, tá? Achei a apresentação institucional da empresa um pouco mediana, assim. Não deu para entender muito como a empresa funciona só pela apresentação, né? Nós estamos aqui numa jornada, vendo vídeo, vendo várias empresas nessa jornada e estamos vendo apresentações um pouco mais empolgantes, apresentações medianas, né? E a Fleury foi uma dessas apresentações medianas que nós encontramos pelo caminho, né? Eu não tive um pleno entendimento de como a empresa funciona, apesar de ter entendido que a empresa ganha dinheiro de formas diferentes. Então ela tem uma pista que é a medicina mais premium. Então é uma medicina que exige equipamentos mais caros, equipamentos modernos, especialidades que precisa de uma certa especificidade para você procurar essas especialidades. Então, por exemplo, se você procura um médico que cuida lá da área do câncer, você tem que estar precisando desse serviço para procurar. Então, provavelmente são áreas que têm um público menor, mas existe também, a Fleury também está em outras pistas, então ela está nesse mais premium, está no médio, também está no básico, foi o que eu entendi da apresentação, e inclusive ali no médio ela criou uma operação do Hermes Pardini, que é a operação de exames laboratoriais com Lab to Lab. Então, ela está envolvida em várias áreas da saúde. Disso não deu para ter dúvidas, e é uma experiência que é uma empresa que tem uma vasta experiência na área da saúde, já que ela está aí no mercado. Foi fundada em 1926 por um grupo de médicos, né, está na bolsa há algum tempo já, gerando valor para seus acionistas. Bom, vamos abrir aqui então o site de relação com o investidor. Se você, de novo, você não sabe o que é isso, você precisa voltar um step atrás, mas toda empresa que se preza precisa ter um espaço onde ela se relaciona com o seu investidor, de certa forma. E aqui nós iremos para a central de resultados, onde certamente nós conseguiremos dois materiais que nós sempre avaliamos em cada empresa. O primeiro material se diz respeito à apresentação que o pessoal usa para divulgar os seus resultados, e tem um mais profundo, que é o Press Release. Aqui a empresa nomeia como Earnings Release. Então é um documento PDF que vem detalhando um pouco mais sobre às vezes cada linha ali da DRE, ou de algumas linhas principais da DRE. E é isso que nós vamos demonstrar aqui hoje. Vamos avaliar como foi o ano de 2024, para no final nós avaliarmos o histórico de Fleury e em seguida ir para a avaliação da empresa junto com a escrita do comentário junto lá no site do Fundamentei, tá ok? Então vamos lá, a apresentação do Conference Call provavelmente deve ser isso daqui. Deixa eu abrir aqui uma nova aba e vou deixar aberto aqui o Earnings Release. Os outros são documentos importantes também, tá? Então, a DFC, por exemplo, se você quer ver algo muito específico sobre a operação financeira da empresa, né? Às vezes, você quer ver sobre um fluxo de caixa, uma coisa do tipo, você vai achar aqui. O ITR também é interessante, né? E existe até uma planilha com dados históricos, e existe também a Conference Call em áudio. Não tem ela em vídeo, mas tem a transcrição aqui em PDF, se você quiser dar uma olhada também. Então, informação que não falta para você buscar e entender se vale a pena ser sócio do Grupo Fleury ou se não vale. Então, vamos lá para a apresentação de resultados. Estamos aqui com a apresentação de resultados já aberta, para o zoom máximo para vocês conseguirem enxergar. Aqui sempre existe um aviso legal, né? E aqui a agenda. Vamos lá. Então, a visão geral da empresa é essa. Deixa eu diminuir porque está
cortando, né? A visão geral da empresa é essa. Bom, a outra coisa que deu para entender com a prestação institucional e com esse slide aqui de forma específica é que a Fleury é um grupo que reúne várias marcas que fazem coisas diferentes. Então vai ter aqui um laboratório no meio, vai ter outro laboratório, vai ter um hospital, vai ter institutos por aqui, vai ter outro laboratório muito grande, né, que é a Spardini, que teve uma fusão. Isso também deu para entender lá na apresentação. Então, assim, não é uma apresentação que a gente fala assim, não, tem que jogar essa apresentação no lixo. Não, dá para tirar muitas informações, sim, né? E aqui nesse slide, novamente, nós estamos visualizando que a empresa tem algumas pistas importantes de negócio. A mais importante delas é essa frente que eles denominam de diagnósticos. Depois tem as frentes que são um pouquinho menores, e são aquelas frentes que eu estava comentando com vocês, que são frentes que precisam de um certo investimento financeiro por parte do cliente e que muitas vezes não vai estar acessível para toda a sociedade de uma forma geral. Por exemplo, fertilidade. Isso aqui não é para qualquer pessoa. Isso aqui precisa ter precisa ter uma razão, uma causa, né? E muito mais do que isso, você precisa ter recurso financeiro para pleitear esse serviço junto à Fleury, mas tem mercado, tem demanda e a empresa tem operação com isso também. Tem operações mais simples, como vacinas, como check-ups, que a empresa atua aí junto com a Pardini, mas a Fleury também tem frentes, provavelmente em outros estados, aqui na área de prevenção. Então, é uma empresa que está presente em toda a cadeia da saúde, podemos falar assim. Existem aqui até outras iniciativas que nós já tínhamos visualizado lá na parte 1 do vídeo, tá ok? Vamos lá para frente. Então aqui nós conseguimos ver que, de fato, a medicina diagnóstica, ela puxa o resultado da empresa para cima, né? São 31 marcas regionais com 528 unidades de atendimento. É uma presença que pode ser considerada nacional, com mais de 8 mil clientes lab to lab, 9 marcas e mais de 35 hospitais clientes. Então, o B2B é muito forte, assim como o B2C, mas o B2C carrega o resultado da empresa e a empresa tem buscado aí novos elos, como novas fontes de receita. E ainda tem aqui as plataformas de saúde com 1% apenas da receita, mas né, a gente pode considerar uma empresa polivalente quando ela começa a ganhar dinheiro de formas diferentes. Mas como assim? Ela começa a ganhar dinheiro de forma diferente na área dela. Então, ela não pode se tornar uma empresa financeira, né? A empresa mexe com o carro e ela começa a investir o dinheiro dela em ações de outras empresas. E isso aí a gente não incentiva, porque a empresa ela é de carro. Na verdade, não é que a gente não incentiva, né? Que poder que o investidor tem, o investidor pessoa física tem sobre essa decisão da empresa. Mas eu prefiro ficar de fora desses negócios de forma particular, porque a empresa está me dando o recado claro de que ela está querendo abdicar um pouco da principal função dela, que é produzir carros, nesse exemplo hipotético que nós construímos agora. Então, a Fleury demonstra uma capacidade de ganhar dinheiro de forma diferente, como no B2B, no B2C, e puxando aqui com novos elos, né? Provavelmente ela vai tomar um pouco mais de receita ao longo do tempo, e é esperado que isso cresça ano após ano, né? Não pode ser uma operação que dê prejuízo para a empresa. Então aqui o que eu estou explicando para vocês, né? A empresa soube diversificar suas fontes de receita. Então, olha só para vocês verem. Esse azulzinho aqui, esse gráfico só não ficou muito bom, né? Mas não tem muito problema. O que é o azul? É o Novos Elos? Não é o Novos Elos. É o B2B. Imagino que seja o B2C, na verdade. Então, olha só como o B2C era pequeno aqui em 2012 e passou aí a ter uma relevância muito forte, né? E que tem os crescimentos ao ano, né? 17% ao ano, MG cresceu 7 vezes, no RJ cresceu 6, em São Paulo cresceu muito, 20% ao ano, e a marca Fleury cresceu aí 9% ao ano. Então,
e sua marca, né? Então isso revela que a empresa trabalha com, é, com outras marcas que estão debaixo do guarda-chuva dela. Então tem aqui a Fleury, que tem suas operações, e aqui abaixo dela tem outras empresas que contribuem para o resultado da Fleury, e é isso que um grupo faz, né? Existe um mandatário e todas as pessoas, as empresas que estão debaixo desse mandatário contribuem para o resultado principal, mas de certa forma a empresa faz um acompanhamento de crescimento desses subordinados para entender se a operação do negócio está indo bem. Então, a empresa está de super parabéns, ela tem que continuar fazendo isso daqui, né? Esse é o futuro, imagino, da medicina, né? Na verdade, a medicina, na minha visão, tende a ter um acesso, uma acessibilidade em áreas que antes nós nunca imaginávamos. Por exemplo, lá atrás, a vacina era para poucas pessoas. Agora a vacina ela é praticamente universal. Tem espaço para a rede privada ainda, no caso do Grupo Fleury explorar. Então, existe mercado, existe demanda. O Brasil é um país continental de 200 milhões de habitantes, e certamente o Grupo Fleury tem espaço para continuar conquistando novas receitas ao longo dos anos. O que ela já tem feito até aqui é muito bom, um crescimento muito, muito interessante, né? E que continue assim, é o nosso desejo. Bom, aqui ela mostra um pouco dos centros integrados. Esses centros, eles chamam de centros médicos, né? São centros que geram valor para a medicina e para os pacientes. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito, eu não vou falar tosco, mas um exemplo aqui, por exemplo, na área de dermatologia, que é muito importante, né? As pessoas, existem certas pessoas da nossa geração que estão nascendo com certas doenças de pele que se tornaram conhecidas ao longo do século XX e XXI. Então, é importante ter um centro, um lugar que cuida somente de doença de pele. Por quê? Porque você consegue ter um tratamento muito mais direcionado, você consegue ter diagnósticos muito mais assertivos, você consegue ter uma melhora, né, no longo prazo, se você passa a visitar esse centro de medicina. Então, a Fleury contribui aí para esse para a evolução da medicina como um todo. Isso é muito interessante, né? Então, aqui estão os diferenciais, né? Um pouquinho de tudo aquilo que eu expliquei aqui na fala, né? Mas para os pacientes, expliquei talvez até um pouco mais para os pacientes do que para a medicina, mas certamente, né, todas essas áreas são muito importantes. Por exemplo, o gestar aqui, né, que é comum a muitas pessoas, um espaço que só cuide da mulher, um espaço cardiológico e neurovascular, né? Então, essa é uma área importante. Enfim, várias áreas que a empresa tem centros médicos importantes que gera valor para os médicos, gera valor para os pacientes e gera valor para a empresa, como nós já vimos aqui no slide anterior. Aqui vamos para os destaques financeiros. Então, deixa eu tentar entender essa explicação da Fleury. Ela traz o contábil e ela traz esse proforma. O contábil é aquilo que foi auferido de acordo com o que ela já vinha fazendo ao longo do tempo, sem considerar o grupo Pardini, e se considera o grupo Pardini, fazendo com que o Pardini continue reportando seus resultados contabilmente da mesma forma. O proforma é um resultado que não foi auditado, é um resultado que a empresa reportou como se as duas operações estivessem juntas já, mas não passou por auditoria. Então, nós podemos dar uma olhada aqui tanto para o contábil quanto para o proforma. Eu vou dar um voto de confiança para a Fleury, né, olhando para o proforma, mas empresas que sofreram de fusões ou cisões, a análise fica um pouquinho mais complicada de fazer, porque
é uma mudança estrutural muito forte, né? São duas companhias gigantescas se unindo, né? E isso demanda tempo para que tudo esteja integrado, de certa forma, dentro do grupo Fleury. Então aqui, no quarto TRI, tivemos um crescimento de 8%. Eu gostaria de ver esse crescimento um pouco maior, mas um crescimento bom, né? As marcas de Minas cresceram, de São Paulo cresceram, do Fleury cresceu, né? E aí gerou um resultado operacional de 405 milhões, um crescimento de 7% e uma margem de 22%, né? Então, a empresa tem uma capacidade de gerar dinheiro operacionalmente muito boa, né? A margem aqui baixa de 4,6% no quarto TRI chama atenção. A gente pode dar uma olhada no que aconteceu para esse lucro ir embora. Pode ser alguma questão tributária, podemos ver, né? E aqui, olhando para o acumulado do ano de 24, tivemos uma receita bruta de 8 bilhões, crescimento de 19%, isso sim, um crescimento de 2 dígitos é sempre muito bom de ver, mas olha só no Proforma, 7%. Então, é uma receita que precisa de atenção no crescimento dela, né? E aí, as demais marcas tiveram um crescimento de 22% em São Paulo, né? Crescimento em todas as áreas, né? E talvez quem jogou o número aqui para baixo foi o B2B, que cresceu apenas 9% no Proforma. Crescimento de 19% no EBITDA. O EBITDA foi de 2 bilhões, né? E um crescimento de 9% apenas para 23%, uma margem ao todo de quase 26%, uma margem bruta muito interessante. E o lucro líquido ficou em 616 milhões, com uma margem final de 8%. Então, provavelmente essa margem aqui no quarto TRI fez com que o lucro viesse um pouco menor, né? Então a gente pode olhar, provavelmente pode ser alguma coisa de amortização aqui, porque eu já adianto para vocês, um dos destaques é a aquisição de mais um laboratório lá em Campinas, no Grupo Fleury. Então, possivelmente pode ter tido esse efeito no quarto trimestre. Aqui mostra um pouquinho da receita bruta, nós já vimos esse resultado, né, no anterior. Aqui as unidades de atendimento, é importante ver esse número, né? É uma empresa que atua com espaços que ela precisa atender seu cliente, né? Então, todas as áreas, todas as marcas crescendo, ou estados, né? E aí teve aqui um ganho de market share nesses estados, né? E aquisição de São Lucas em Santa Catarina. Ok, vamos para frente. No B2B teve esse crescimento de quase 2 dígitos, então foi um crescimento interessante, olhando para a Proforma, né? E teve um impacto, aqui ó, o impacto quarto TRI aqui explicado em uma frase. Teve um impacto para a saída do contrato de cliente em hospitais, mas foi compensado por boa performance aí do Lab to Lab. Então nós podemos ver um pouco do impacto, porque o lucro veio com uma margem um pouco menor no quarto TRI de 24. Aqui os novos elos também crescendo, bacana. Então, mesmo que os novos elos não tragam grande parte da receita para a empresa, né, significou um ótimo crescimento. Então, ortopedia teve boa performance, oftalmologia e fertilidade também. Oftalmologia é algo mais que eu imagino que tem um dinheiro bacana. A fertilidade eu imagino que seja bem nichado, mas né, a empresa demonstrando capacidade de ganhar dinheiro em qualquer área da saúde. Isso é uma vantagem competitiva da empresa muito forte. Aqui o lucro bruto teve uma margem de 27%, né? 2 bilhões de crescimento de 2 dígitos, né? Ok. Aqui as despesas operacionais, nós podemos ver um pouco mais no detalhe lá na DRE. O EBITDA cresceu aí 1 dígito, as despesas operacionais, na verdade, isso, cresceram, né? Mas diminuíram, né?
Gerais emitiu 106. Então teve uma diminuição, bom, né? O lucro líquido aí que teve um aumento de 32%, com a margem líquida de 8%, né? E no quarto tri, aqui ó, a amortização. É isso mesmo, teve uma amortização. E aí o lucro líquido foi de 95, desconsiderando seria de 95 milhões, e subiria a margem para 5, mas ainda assim tem alguma coisa acontecendo em 24. Nós podemos dar uma olhada depois, né? Aqui o CAPEX, então é uma empresa que não precisa investir tanto assim para crescer. O CAPEX dela é usado para renovar equipamentos digitais e manutenção, justo? Novas unidades, expansão de oferta em unidade e área técnica, e tem ali um CAPEX de TI, né? Imagino que com o desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de sistemas e por aí vai, né? Então foi ali. Tem um CAPEX muito tranquilo de 488 milhões no ano, cresceu 18%. Esse número é um número bom que faz manutenção da operação da empresa, né? Para a empresa continuar funcionando com saúde. E aí, geração de caixa operacional, uma geração de caixa muito forte, né? Cresceu 34%. Então, não tenho o que dizer, a empresa gera muito caixa de verdade. Um caixa operacional muito bom, né? No ano. E aí, a empresa que tem aí 4 bilhões de dívida, né? É isso? Não, dívida líquida. Dívida líquida. Tem 2 bilhões, então, de dívida líquida. E tem caixa 2,4. Então é isso mesmo. Aqui eles têm um limite, né, de 3 vezes o EBITDA. Ok. Aqui eles mostram um pouco do plano, né, de amortização da dívida. Então, ao longo dos anos, eles esperam ver essas dívidas todas morrerem, né? Então, tem um bom plano para a empresa, tá ok. E aí vai para perguntas e respostas e a apresentação termina. Beleza. Vamos dar uma olhada então aqui no press release de forma rápida. Não quero que fique um vídeo muito longo dessa vez. Aqui os destaques, nós já vimos esses destaques. Deixa eu ver aqui no trimestre. Aqui ó, o lucro bruto veio de 473 milhões, margem bruta veio boa. O EBITDA também veio muito bom. E o lucro líquido veio crescendo 3%. E a margem líquida aqui no trimestre não teve nada demais. No contábil, aumentou. Vamos lá, vamos para frente. Aqui aquela explicação que eu dei, aqui um comentário do CEO, vamos para frente. Vamos capturar aqui. Aqui ó. Aqui um pouco dos marcos do ano de 2024. Acho que ficou pequeno aí para vocês, né? Vamos aumentar. Sem problema, nós aumentamos. Bom, esses centros de medicina integrada é o que eu estava explicando para vocês, né? São espaços que a medicina ganha como um todo, a área, né? Com pesquisas, com desenvolvimento de artigos, por aí vai, né? Com estudos que podem ser feitos com pacientes que vão lá, né? Os pacientes ganham porque você ganha um espaço que cuida apenas de uma área específica do conhecimento que você está buscando tratamento. Então, se você está com uma doença de pele, está com uma doença do olho, está com uma queda de cabelo, né, você vai procurar um centro de medicina integrada do Grupo Fleury e certamente você vai obter um atendimento muito excelente aqui do grupo. Então, eles foram aqui que abriram esse endometriose aqui no Brasil. No mundo são 200 milhões de mulheres impactadas por essa doença e no Brasil são 7. Então, é uma especialidade que já movimenta 2,7 bilhões, sendo que 1,1 é só exames, né? E a Fleury viu a oportunidade de entrar nesse mercado. E aí tem alguns centros integrados já de endometriose, neurologia,
que é um destaque que a empresa dá para a neurologia, não é algo que ela de fato inaugurou no ano de 24, né? E aqui outros centros, né, que nós já havíamos visto lá naquele slide bem pequenininho, aqui explicando o que cada centro basicamente é capaz de fazer. Nós vamos para frente. Aqui os pagamentos juros sobre capital próprio, né? E aqui aquela aquisição que eu mostrei para vocês. Eu senti falta dessa aquisição lá na prestação, né? Então, esse aqui é uma informação valiosa. Por isso que é bom abrir cada um, porque os documentos complementam, né? Então, não dá para construir também uma prestação gigantesca por lá, não conseguir apresentar para os acionistas no dia da divulgação de resultados, né? Sendo que tem um documento que é mais completo mesmo. Então, essa Confiance é uma empresa de medicina diagnóstica que atua nessas cidades aqui em São Paulo, né? Paulínia aqui, região ali de Campinas, né? E aí a receita aí de 103 milhões em 25 unidades de atendimento. Então, a empresa aí foi adquirida por 130 milhões, né? E está sujeita aí à obtenção da aprovação pelo CAD, mas um destaque importante do ano de 2024, né? E que a empresa divulgou um pagamento de dividendo para o seu acionista. Então aqui a gente cai na receita, na demonstração de resultado, né, na própria DRE. Aqui ó, pode ser que talvez por isso a receita veio maior em 8%, mas veio um pouquinho de glosa aqui já. Essa glosa é quando rola algum problema com o reembolso do governo, né? Você vende um remédio do governo e depois não recebe ainda. Eu entendi que são coisas desse tipo, né? Podemos até fazer uma pesquisa ao vivaço aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui que glosa e abatimento. Vamos pesquisar aqui, ó. O que é glosa e abatimentos? Isso, então a empresa de saúde tem essa parada, né, de não pagar um item por alguma divergência, e ela paga a despesa total ou parcial, né? Então a glosa, no resumo, é o valor rejeitado ou anulado após uma revisão, e o abatimento é o desconto ou redução do valor original devido a algum motivo, né? Então, para o abatimento, é como se fosse um erro de cobrança, um acordo feito entre as duas partes, né? Por aí vai. Então, descobrindo ao vivo aí o que é glosa para vocês. Então, sobre a receita líquida, teve um certo crescimento, né? Mas não é muito o que se preocupar. A receita líquida ficou em 1 bilhão e 800, um crescimento de quase 8 pontos percentuais. O custo do serviço cresceu um pouco e o lucro bruto ficou aqui na mesma margem, ok. Geralmente a margem líquida no semestre vem isso mesmo, né? É interessante aqui, ó, a margem líquida no quarto tri de 23 também veio isso. Pode ser que o quarto tri seja um trimestre mais fraco para a empresa? Pode ser. Mas isso eu vou tirar a dúvida quando a gente acompanhar os resultados daqui para frente dos trimestres, e a gente vai conseguir ter um comparativo. Eu senti essa falta, né? Acho que eu fiquei muito mal acostumado com o Multiplan, né? Multiplan trouxe os resultados desde 2006, quando ela abriu o capital, né? Acho que não a trimestre, mas de forma anual. E aqui a gente não tem, e fica um pouco mal acostumado. E ela trazia os trimestres para trás, né? Mas enfim. As despesas vieram um pouquinho maior, né? E o EBITDA sofreu um pouco, mas não dá para falar que foi um sofrimento assim absurdo, porque perdeu um ponto. 0,1 ponto. 0,1
pontos percentuais, né? Então, daí é muito tranquilinha de ler. A margem líquida no acumulado ficou em 8%, lucro líquido de 600 milhões. Né? As despesas operacionais cresceram um pouquinho de fato. O custo dos serviços prestados também cresceram um pouquinho. A glosa também aumentou. E o imposto sobre a receita também aumentou um pouquinho. Beleza. Aí eles trazem um pouquinho sobre cada indicador, né? Então, no contábil teve aqui esse crescimento de 20%. A receita bruta total teve um crescimento de quase 7, né? Trimestre a trimestre foi 8. Aí ele traz um agregado, né? Beleza? Aí ele traz por frente. Só melhorou um pouquinho nos gráficos, mas é interessante de certa forma ver por frente, sim. Então, as unidades de atendimento aqui com 5 bilhões no contábil. Então, aqui a gente vê a relevância, né, das unidades de atendimento. Porque o Grupo Fleury contribui com muita parte do resultado. Beleza? Aqui o desempenho das unidades, né? Beleza? Aqui um pouco de forma escrita. Dá para ver que está tudo crescendo, né? Bora. Atendimento em milhões, isso que é muito legal. Então a empresa está seguindo a quantidade de atendimentos feitas no ano, isso que é muito legal. Né? Isso aqui são 9 exames feitos por atendimento. Muito, né? Exames em milhões, 149 milhões. Receita bruta caiu um pouquinho aqui, né? O atendimento aqui no azulzinho, beleza? Aí ele mostra um pouquinho do resultado do B2B. Então, também tem certa relevância, né? Não com as unidades de atendimento lá em cima, mas tem. Receita bruta por exame de 10 milhões, né? Beleza. Aumentou só isso porque um cliente saiu, né? Depois eles recuperam. E aqui os novos elos, aquela outra área que é um pouquinho menor, né? Deixa eu ver aqui. No resultado realmente contribui muito pouco, né? Mas contribui, né? Então, pode desmerecer também essa área completamente, não. E aqui as plataformas de saúde, 14 milhões, né? Aumento de 10%. Então, o crescimento em quase em todas as áreas e praticamente todos os indicadores. O lucro bruto, aqui ele traz uma espécie de visão em cima do lucro bruto. Vamos dar uma olhada aqui pro acumulado. Então cresceu um pouquinho em materiais e serviços, né? Médicos, né? Cresceu um pouquinho aqui também, mas o EBITDA teve espaço para crescer 27%. Foi um número muito 23% na verdade, né? Já foi um número muito interessante. A porcentagem da receita líquida até aumentou. Reflexo aí dos gastos gerais diminuindo, de fato a amortização e depreciação cresceu aqui, né? Não cresceu tanto no contábil aqui, de trimestre para trimestre. Então, beleza. Vamos para frente. Aqui ele vem até ele vem explicando, né? Aqui, ó. O material direto teve muito aumento porque teve aí medicações de alta complexidade e elevado preço desses medicamentos. Né? Aqui as despesas operacionais, tudo teoricamente em dia, né? Aqui o número ele aumentou 6% de despesas, aumentou em muito as despesas comerciais, a depreciação e amortização também cresceu, outras receitas decresceu e o lucro bruto veio com 30% de margem, 30% de ganho, né?
sendo 15% de margem no lucro operacional, desculpa. Então teve outro ganho aqui também. É uma empresa muito controlada de forma operacional, falando, né? Então, vamos para frente aqui. O EBITDA. Então o EBITDA é o resultado operacional da empresa. Depreciação e amortização cresceu bastante, né? 15%. O EBITDA veio aqui um crescimento de 24%, sendo que veio para quase 2 bilhões. O EBITDA muito forte para o ano de 24, né? Aqui, ó, maior relevância das despesas operacionais. Aqui o resultado financeiro. Então, a empresa tem aí um lucro operacional que é o EBITDA de quase... Não é o EBITDA, não, é o lucro operacional. Mas a receita, a despesa come um pouquinho desse resultado, né? E pressiona um pouquinho do lucro. Mas antes do IR, né? Mas a empresa sempre teve esse comportamento de pagar um pouquinho de juros sobre seus financiamentos, mesmo é um comportamento normal. Aqui o endividamento, nós já vimos isso lá na apresentação institucional, acho que não vou repetir aqui, lá era de fato, a dívida era 2 bilhões líquida, né? A dívida bruta é de quase 4,5. Mas, olhando lá para a capacidade de fluxo de caixa livre da empresa, para o fluxo, porque ela já tem em caixa, né? Imagino que a dívida líquida realmente está muito baixa frente ao EBITDA, que, assim, um ano ela tem o EBITDA gerado, tem um fluxo de caixa operacional livre, bacana para pagar a dívida de forma tranquila daqui para frente. Não é de se desesperar esse número, não. E aqui ele mostra o plano de amortização da dívida, né? Tem muita dívida em debênture, né? Vamos dar uma olhada aqui se teve, de fato, no contábil, teve um aumento, né, de imposto de renda aqui, 65%. Então, eu não sei se no trimestre esse aumento acontece, né? Então, mas o interessante é que não pressiona tanto a margem assim, né? Mas é um crescimento que a gente pode ver depois sobre esse imposto de renda, né? O lucro líquido cresceu 43%, sem palavras, né? O lucro líquido cresceu 45%. Então, a parte de efeito nessa da taxa efetiva. Ok. Aí tinha um pouquinho lá de amortização do lucro Pardini, né? Beleza? Aqui o CAPEX da empresa, né? O CAPEX cresceu, né? E ele mostra um pouco de onde ele mais coloca o dinheiro. E colocou o dinheiro, a maior parte, em TI digital, né? A empresa está investindo digitalmente falando. Aqui ele traz o fluxo de caixa de forma um pouco mais completa, né? Ok? E aí vem os anexos. Vem a DRE bem completinha. Aqui, ó, glosas. Ok. Aqui o BP. Ok. Vamos em frente. Aqui vem a demonstração de resultado, né? Demonstração de fluxo de caixa, né? Ok. E aqui ela fala um pouquinho mais sobre o grupo, né? Fala um pouco de novo das pistas. E é isso. É isso no press release, né? Vamos fechar. Acho que eu estou lembrando aqui alguns destaques de cabeça, né? Mas vamos dar uma olhada aqui pro histórico, né, da empresa, né? Depois eu quero fazer um vídeo parecido com o que o Azid fez, de possíveis causas para a cotação não sair do lugar desde
2017, talvez incríveis 2017, mas nem tanto, né? Que agora tá batendo R$ 12. Mas assim, exatamente, olha aqui, ó, 24. Final do ano passado ela tava valendo. Ela tava valendo o mesmo valor de 2017. Mas a gente pode fazer um estudo sobre, né? Aqui na cotação e lucro talvez fique um pouquinho estranho, né? É, a cotação tá caindo enquanto o lucro tá subindo. Mas paciência, uma hora a gente espera que esse valor volte a acompanhar o lucro líquido aqui. Falo que acompanhou, né? Foi acompanhando aos poucos. Ok. Então teve aqui um retorno pífio de 9% em 10 anos, retorno anual. Mas em 10 anos já teve um retorno um pouco mais interessante, né? Olhando aqui para a tabela, a empresa tem, acho que ela vai ter aqui histórico desde 2006, né? Então, eu não vou olhar desde 2006, não vou olhar, mas depois a gente diminui, porque é muito grande, né? Mas, a gente vê que é uma empresa que, essencialmente, aumenta a sua receita líquida. Ao longo desse tempo foram 1.500 de variação, desde 2006, então é uma empresa que consegue ter um resultado operacional muito interessante, muito forte, gerando uma margem EBITDA muito bom. É uma empresa que vai acabar tendo um pouco mais de amortização, porque trabalha com aquisições. Esse é um dos cores do negócio de Fleury, né? É uma empresa que essencialmente vai perder dinheiro com o resultado financeiro, até aqui está tudo bem, né? Uma empresa que teve um crescimento aqui no pagamento de IR, mas eu acredito que seja não recorrente mesmo, para eles não explicarem, né? E o lucro líquido que saiu de 32 milhões em 2006 para atingir 600 milhões, a empresa está rumo ao bilhão de lucro líquido, né? Já fatura quase 8 bilhões, então a empresa está no caminho para continuar, continuar crescendo os seus negócios, né? De repente aqui o lucro líquido foi tão alto porque a amortização não estava mantendo os mesmos níveis, né? Cresceu um pouco aqui só. Então, é uma empresa que vai acabar sofrendo na margem líquida se a depreciação e a amortização e o resultado financeiro vier muito ruim também, né? Isso é claro mesmo. A empresa que tem muito caixa, tem quase 2 bilhões em caixa. A empresa que tem a dívida líquida aí de vamos supor 2, né? Porque subtraindo aqui dá quase 3 bilhões na verdade, né? Ou 2, né? 2 bilhões mesmo. Isso mesmo, 2 bilhões. E é a empresa que gera muito caixa, investe pouco, fica com fluxo de caixa livre muito forte, sempre todo ano. Talvez esse ano aqui valeria a pena ver o que aconteceu, mas é a empresa que parece estar muito redonda com seus balanços, empresa que tem aí um futuro promissor no setor de saúde, que eu considero um setor um pouco mais complicado de investir, mas eu considero um setor extremamente perene, dado o envelhecimento da população, dado a procura da geração Z por mais saúde, da qualidade de vida aumentando no Brasil como um todo, todas as vantagens competitivas a Fleury tem, e basta ela continuar fazendo o seu trabalho de forma excelente como tem feito, que ela vai conseguir crescer ainda mais seus resultados. Bom, vamos lá então, vamos escrever aqui os destaques, os seus destaques financeiros, né? Vamos lá, Fleury me impressionou assim, não tem materiais tão robustos. Não vou falar sobre materiais. Fleury, uma empresa do ramo de saúde, consegue gerar valor ano após ano. Ano após ano. Eu vou copiar um pouco. Não vou copiar um pouco o Asvid, não. Deixa eu pensar aqui nos destaques.
Vamos pegar os destaques top-down, né? Vamos. Os destaques. Empresa continua fazendo aquisições para aumentar seu portfólio de não só de vendas, né, mas de serviços. Isso demonstra a capacidade de gerar dinheiro qualquer pista da saúde que ela se propõe ganhar dinheiro. Acho que isso é muito forte da empresa, né? 2. Centros de medicina que são bons para os pacientes, para os médicos, ocasionando geração de resultado para a empresa como um todo. Ok? Empresa que gera muito caixa, a empresa tem uma geração de caixa muito forte e tem CAPEX muito tranquilo. Empresa que gera um resultado mais interessante quanto ao seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa livre. Ok? É isso. Crescimento um pouco modesto. Talvez seja sinal de que a fusão com o Hermes Pardini vai trazer vai de um pouco mais tempo para a empresa maturar. Acho um bom ativo. Aqui ele comenta sobre a cotação, né? A empresa que continua investindo para o seu longo prazo com boas aquisições ao longo do tempo e crescimento de serviços variados na saúde. Sem dúvida, a empresa gera bastante valor ao seu acionista, apesar da cotação ter comportamento adverso há algum tempo, mas que certamente irá refletir os resultados crescentes da companhia, ainda que sejam um pouco modesto. Acompanhe parte 1, parte 2. A parte 1 eu vou gerar agora, colocar ao vivo aqui com vocês. Por quê? Porque senão eu esqueço de fazer isso. E a parte 2 vem quando eu publicar o vídeo que vocês estão assistindo nesse exato momento. Aqui tem outro canal que eu tenho. Não tem problema, isso aqui é importante depois de me dar uma olhada também. Vamos lá.
Então essa foi a Fleury, pessoal. Isso aí. Deixa eu pegar aqui a parte 1, né? Gente, tá muito lento, cara. Tô achando. Olha. Isso tem a ver com o provedor? Tô achando muito lento mesmo. Esqueci os vídeos. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. A gente falou que o vídeo ia ser mais curto, deu 50 minutos. Mas paciência, né? Acho que a Fleury merece um pouco de detalhamento. A gente teve muitos insights aqui de negócio, né? Eu não tenho muito o que dizer. Né? E compensou a prestação institucional, né? A prestação institucional veio muito pequenininha. Aqui, ó. Já link compartilhável. A parte 1 já está aqui disponível. E a parte 2, depois eu vou completar aqui no vídeo. Mas certamente é uma empresa nota 5, tá? Uma empresa que tem aí uma boa administração, tem já uma longa experiência no mercado de saúde, né? Acredito que é uma empresa que sim, que merece respeito, merece um lugar na carteira, merece um lugar para ser sócio sim, apesar de termos aqui um resultado ainda um pouco confuso por conta da aquisição, né? E por aí vai. Ok? Então é isso. Foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, vocês que me acompanham. Comentem aí embaixo empresas que vocês querem ver análise. Isso vai ser muito importante para o crescimento do canal e para a discussão de empresas, de avaliação de empresas, tá ok? Então, até a próxima, até mais.